Como vai estar o cinema no futuro? Eu e o Pedro Biblioteca vamos especular para vocês como é que a gente acha que o cinema vai se comportar daqui para frente. Sim, Pedrão, dê sua opinião aí, meu amigo. cara, recentemente conversando com o nosso amigo Fabiano, que está ali atrás da câmera, a gente conversou um pouco sobre esse assunto e eu fiquei até a deduzir que, cara, hoje o cinema é muito caro. Eu acho que todo mundo concorda com isso, o cinema tá caro pra caraca, o ingresso tá caro, as coisas estão caras. Se você for solteiro, você consegue até ir, mas quem é um cara que tem uma família grande se lasca. Sei lá. Então, a gente sabe muito bem disso. E hoje em dia as pessoas basicamente estão indo pela onda do streaming ou das torradas, porque é mais barato, né? Você pode fazer isso com muita facilidade. Mas a gente, por nosso emprego, a gente tem que pegar isso e trabalhar. O futuro, cara, eu vou ser sincero, Sérgio. Eu acho que com a evolução da inteligência artificial que a gente está tendo hoje, que consegue reproduzir imagens incríveis e Quase também quase realista. realistas de filme nesse ponto, eu acho que as plataformas vão criar uma coisa bem no lado chamado assim, crie seu filme. Crie o filme que você queira. E ele vai só te dar uma lista de coisas, personagens, trama, desenvolvimento, e vai fazer um filme com a duração que você quer e com todas as coisas que você quer. É verdade. Hoje existe várias IAs pelo mundo. A IA já te cria o roteiro, né? E tem umas IA que já cria imagens em Mais movimento. conhecido chat, repetor. Mas assim, agora é o meu ponto de vista. Pedro falou do lado tecnológico do cinema no futuro. Eu vou falar no lado emocional, sentimental, o que a gente vai ver daqui para frente. Uhum. Daqui a pouco vai estar em cartaz, eu não sei se ainda está, Pedro pode confirmar comigo, um filme de comédia com Liam Neeson, tentando trazer aquela comédia raiz. Como a direita nos Estados Unidos assumiu o papel agora nesse governo, eu Sim. acredito que o cinema raiz pode voltar a acontecer, Pedrão, porque os grandes estúdios teve muito prejuízo com essa era woke. Sim, Então, no sim. futuro, eu acho que o cinema pode ter aquela pegada mais enraizada, tá ligado? Sim, mas, Serginho, eu concordo nesse ponto contigo, mas eu também discordo nesse ponto porque, assim, a gente passa por eras. Isso Tem, a aí. gente passa por eras, a gente, todas eras de filmes, como a gente já era dos cowboys, agora a gente está na era dos super-heróis. Sim, sim. Então a gente tem eras e eras que vão se passando, algumas muito rápidas, algumas muito mais longas. Só que o que eu falo, com a IA hoje em dia, você não precisa de elenco, você não precisa de roteiristas, você não precisa de nada, você só precisa de um cara que saiba fazer isso, entendeu? Então, eu acho, na minha visão, hoje em dia, com o Google V3, você vê que o nível de qualidade que eles botam é quase um cinema, né? É, todos sabem que eu sou nostálgico, né? Eu ainda vou. Eu, apesar de eu ver animação Sim, e a animação é algo surreal, não depende dos atores, depende dos dubladores. sim. Se um dia a IA tomar conta do cenário cinematográfico, eu peço que mantenha pelo menos os dubladores, Não, que eles mas, vão transmitir a emoção para as imagens. mas, Eu não mas, sei se a IA pode evoluir ao ponto de transparecer eu acho que sentimentos. sim. Pode ser que sim, né? Pode ser que Imagine, sim. Serginho, você vai ver um filme do Rambo junto com um outro herói da velha guarda num filme desse. Que eles, caras, não vão precisar fazer isso, entendeu? A gente pode até passar essa ideia agora pro Fabiano que tá ali atrás. O que tu acha, Fabiano, no caso? Ó, e assim, vamos botar que o Sylvester Stallone morre. Eles queiram fazer uma versão especial do Rambo. Hoje em dia, você só com a voz da pessoa, você consegue gerar falas e com o VO3 você consegue gerar imagem. Então você pode pegar o Rambo, o Sylvester Stallone, que já faleceu no caso, Sim. nesse exemplo, e você criar um filme com ele como se fosse ele, com a imagem, a aparência e com a voz dele. Cara, mas isso não dá um certo medo, não, galera? Porque é o seguinte, hoje a gente está vendo que a IA está substituindo
tudo, a maioria das profissões estão sendo substituídas por IA. Sim. Isso nos gera um certo medo, não? Sim. Hoje a gente está aqui atrás das câmeras gravando conteúdo. Amanhã não. Hoje já também existe várias IA produzindo conteúdo. O que vocês estão vendo aqui não pode ser eu e o Pedro, de repente é uma IA. Quem vai saber? Mas eu, né? Mas isso não gera um certo medo, um certo preconceito, não? Eu tenho medo de que a IA assume muitos papéis no cenário, em todos os cenários que a gente está acostumado a agir. Lutar contra esse tipo de evolução, eu acho que é impossível a gente lutar. Porque não vai dar. Porque vai ficar mais barato. É a coisa mais barata que o ser humano vai querer. Mas na opinião de você, Pedro, não te bate uma certa neura, não? Sim, lógico. Eu como produtor, como criador e gosto de produzir coisas, facilita muito na minha visão, mas também me dá preocupação, porque isso vai criar uma geração de desemprego. Porque você sabe, né? Que uma indústria tem todos os empregos, tem produtor, como eu falei antes, diretor, ator e tudo mais. Eu e o Pedrão, a gente está escrevendo um livro, já vai durar mais de um ano a gente escrevendo um livro. A gente tem várias coisas escritas, transcritas, corrigidas. Sim. A gente tem muita coisa aí, a gente não conseguiu terminar nosso livro. Em contrapartida, a gente brincando com a IA, a gente lançou um tema lá. A IA, em questões de um minuto, deu pra gente um livro pronto. Galera, o livro ficou ótimo, produzido pela IA, mas aquela sensação de que você não fez nada para ter aquilo pronto é meio bizarro, Pedro. Porque a gente entrou numa época, cara, que tá muito as coisas, tudo é plastificado. A gente tem uma música plastificada, a gente tem uma produção plastificada. Se você pegar todos os filmes, parece que é o mesmo quadro de cor. Quem se interessa por isso, quem conhece cinema, você vê que a gente, na época woke, todos os filmes tinham o mesmo padrãozinho. A gente vai entrando nos anos 80, também tinha o mesmo padrãozinho também, nos anos 90 também tinha o mesmo padrãozinho. Eu acho que deveria ser assim. Provavelmente, futuramente, quando eles fizerem algumas leis, algumas aprovações para isso, que os Estados Unidos, de maior comprovação que eles estão se aperfeiçoando nisso, a gente vai ter essa divisão, entendeu? Provavelmente vai ter uma cota, assim, 20% humano, 60% IA. Tipo, uma cota de humanos, cota de produção IA. E a gente já vê isso no YouTube. O próprio algoritmo do YouTube, segundo a nova atualização, sim, o vídeo feito 100% por IA não estão mais monetizando no YouTube. Pode monetizar em outras plataformas, como o TikTok e em outras. Mas o vídeo no próprio YouTube, eles não querem produção 100% IA. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque assim, eu entendo a sua visão do nosso livro, mas assim, eu acho que futuramente, nem que a gente consiga, só se a gente ganhar muito dinheiro, a gente vai poder pegar nosso livro e produzir uma coisa com ele muito grande. Entendeu? Tipo, a gente produzir, com esse V3, a gente pode produzir um filme inteiro no nosso livro. Mas, se fosse a velha guarda, antiga, cara, só se a gente levasse o nosso roteiro para um diretor aprovar para fazer isso. E pior, eles iam falar, não, a gente não quer isso aqui, não quer isso aqui, não quer isso aqui. Iam vetar as ideias das pessoas. A gente tendo condições de produzir nosso próprio conteúdo é bom. Entendeu? Mas também também, é como eu falei, é uma gangorra que é dos dois lados, entendeu? E nesse ponto, eu, na minha visão, posso estar errado também, acho que a IA deveria ser uma ferramenta para a gente ser não uma muleta, como muita gente faz. Mas em si uma ferramenta. Mas ser uma ferramenta. Tanto que eu vejo alguns vídeos de IA, de criadores que criam histórias incríveis, mas eles não têm como desenhar e produzir aquilo, mas as histórias dos caras são muito boas. Mas quando você vê que é um vídeo muito genérico, você percebe isso. Que é 100% real. Então eu acho que o que vai ser o diferencial nesse ponto dos filmes e tudo mais, de toda essa construção, vai ser a criatividade que o cara vai ter naquilo. Porque se ele não tiver aquilo, muita gente fala, o cinema começou, no começo do cinema, ele começou preto e branco, sem voz. Só com a vontade dos caras querer fazer. Só interpretação corporal.
e botava uma tela na frente das pessoas com um trem vindo. E consegui E as entreter. pessoas acreditavam naquilo, tanto que as pessoas saíram do cinema acreditando que o trem estava vindo de verdade. Olha, Então, assim, eu acho que essa é a minha visão. O cinema nunca vai acabar nesse ponto, a IA vai vir, a gente vai ter que aceitar isso de qualquer maneira, mas eu espero que a gente consiga fazer essa união, mesclar tanto o humano com a IA, entendeu? Esse galera, ponto. esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham? Conteúdo 100% feito com IA, daria bom ou daria ruim? Vem para os comentários, eu gosto da participação de vocês e a gente vai estar respondendo um a um lá no vídeo lá. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!